Nesse vídeo, eu vou explicar por que os relacionamentos atuais não dão mais certo e como o celibato pode ser uma forma inesperada de salvar o futuro das relações. Na descrição, você encontra os capítulos, o mapa mental e o resumo em tópicos. Fica aqui comigo porque é conhecimento e é poder. Se você é uma pessoa que está ou já esteve solteira, você sabe muito bem qual lugar essa categoria ocupa no senso comum. Os solteiros e solteiras são vistos como almas tristes, atormentadas e solitárias. Mas será que a ciência concorda com essa visão? Vamos ver o que a professora Bela de Paulo, psicóloga social da Universidade de Harvard e autora do livro Solteiros por Natureza, tem a dizer sobre isso. Solteiros são felizes e depois dos 40, ainda mais. A cientista de Harvard, que estuda os benefícios de ser solteiro, tem se dedicado a estudar a vida de pessoas solteiras e compartilha suas descobertas em entrevista à BBC. Então, temos aqui uma discrepância entre o que o senso comum diz e entre o que a ciência atual tem verificado. Os solteiros têm sido, sim, mais felizes. Isso significa que o amor está morto? Vamos analisar junto comigo por que as relações atuais não dão mais certo e como esse fenômeno do celibato está surgindo e se tornando cada vez mais comum entre os jovens. Existe uma renúncia ao amor romântico. Essa renúncia, ela pode ter algumas formas diferentes de acontecer. Alguns movimentos que mostram pra gente essa renúncia ao amor romântico estão descritos aqui. O NoFap é um movimento onde os homens eles param de se autogratificar. E, em tese, isso traria alguns tipos de benefícios. O movimento 4B, também conhecido como 4Nos, é um movimento que nasceu na Coreia, acredito que é Coreia do Sul, onde as mulheres, na intenção de fugirem de opressões patriarcais que elas vivem, passam a optar por não sair com homens, não fazer fulco com homens, não casar e não ter filhos. Esse é o movimento 4B ou 4Nos. Movimento esse que recentemente também tem sido copiado aí por mulheres de outras nações, como os Estados Unidos. Outro fenômeno paralelo a essa renúncia ao amor romântico, ou às relações afetivas, ou ao sexo de uma maneira geral, é a busca pelo sexo casual, por relações não românticas. Então, a pessoa ela busca o casual, ou até mesmo o job, mas ela não quer a relação afetiva, ela não quer a relação romântica. As relações elas são não românticas. E paralelo a essas pessoas, a gente tem o oposto. A gente também tem o movimento de pessoas que buscam pelo afeto, mas prescindem ali, não querem um contato íntimo ou sexual, né. Essas pessoas estariam dentro do espectro assexual. Então elas querem um afeto, mas não querem o sexo, tem os 2 lados. Aqui, finalmente, a gente tem a solitude estrita, que seriam as pessoas que abrem mão de qualquer tipo de relação, seja ela casual, né, com pessoas, enfim, aleatórias, seja ela casual com pessoas do job, seja ela assexual, apenas uma relação afetiva. Então, essas pessoas que optam pela solitude estrita, elas não querem ter nenhum tipo de relação, nem de cunho sexual, nem de cunho afetivo, e elas ficam aí na sua solitude. Esse movimento é um pouco mais antigo ali no Japão, por exemplo, enquanto que para nós, e aqui falando de Brasil, isso é algo que vem no início dessa onda, os japoneses eles já estão um passo à frente, eles já passaram por esse momento e hoje eles vivem um cenário, e eu vou rascunhar aqui rapidamente para você esse cenário, né, que seria o cenário posterior à opção do celibato e a essa recusa ao amor romântico, sexual ou ambos. E a partir desse rascunho, vamos entender, será que os japoneses poderiam ser o nosso futuro? A sociedade japonesa hoje, como ela é, poderia ser, né, um esboço aí,
uma profecia de como será nosso futuro? E o que a sociedade japonesa hoje vive em termos de relações afetivas? O documentário O Império do Sem Sexo, de 2022, o nome original seria Sexless, vai esmiuçar esse tema, mostrando como, ao longo do tempo, a sociedade japonesa foi optando pelo celibato e foi deixando de ter relações afetivas e ou sexuais. Isso desencadeou em uma série de consequências, e tem consequências tanto para as relações quanto para o mercado em si. Algumas delas o documentário retrata e explana muito bem, como o aumento do mercado de sex toys. E aí, do lado masculino, esse mercado tem um viés sexual, então tem bonecas para homens, por exemplo, que é o exemplo esse é o exemplo mais comum, né, e mais difundido. Então, o que que são as bonecas? As bonecas, elas não sanam uma carência afetiva, elas sanam uma necessidade, fisiológica e sexual. Em contrapartida, há um mercado também para as mulheres japonesas, mas esse mercado ele é ligeiramente distinto. Apesar de ter sex toys, muitos, tem algo a mais, como por exemplo os host clubs. O que que são os host clubs? São locais onde existem homens, vamos dizer, homens do job, mas um pouco diferenciados, porque o foco desses homens japoneses do job não é o sexo. Eles são pagos por essas mulheres nesses host clubs para simular um namorado, fazer o simulacro ali de um namorado. Então elas vão, pagam ali muito dinheiro, é muito caro inclusive frequentar esses host clubs, e eles atuam como se fossem namorados, como se fossem companheiros, então trazem bebida, conversam, pode ter algum tipo de contato ali sim, mas o objetivo é essa relação. Então o mercado de sexo toys para as japonesas, né, ele vende o afeto, entre aspas, enquanto que para os japoneses vende o sexo. E aí, enquanto isso, eles não fazem sexo, né, resumindo, nos japoneses. Mesmo os solteiros não fazem, não procuram, não estão impelidos e motivados, não têm esse investimento é cada vez menor, essa busca é cada vez menor, e os casados também. Os japoneses casados, existe uma tendência do sexless, ou seja, o casamento totalmente sem sexo, que quando há, é só para procriação. Então faz ali sexo uma vez a cada 2 anos e depois nunca mais, moram em até quartos separados, dormem em quartos separados. E isso é um sintoma do quê? Do casamento, que ele é realizado e ele acontece apenas por uma demanda social. Ele é apenas para ser visto, ele é apenas para cumprir com um papel tradicional demandado culturalmente aos japoneses. Ele não é um movimento do desejo do indivíduo, do desejo de estar casado, de ter um marido, de ter uma esposa, de estar dentro de uma estrutura de casamento japonesa tradicional. Esse é o desenho aí da renúncia ao amor romântico e ao sexo dentro da sociedade japonesa. Mas trazendo a nossa análise para cá, para a nossa sociedade brasileira, por que nós estamos optando pelo celibato? Algumas razões estão descritas aqui. E começa pelas conexões líquidas. O papel da virtualização das conexões entre as pessoas é imprescindível dentro dessa análise de causas, né? O que causa a opção pelo celibato. No momento em que existe uma virtualização das conexões entre as pessoas, os corpos e os comportamentos, eles passam a ser ainda mais idealizados. Então, imagina que, se antes nós tínhamos, né, vamos pensar em década de 70, década de 80, a idealização que uma pessoa tinha de corpos e comportamentos, ela tinha um nível. O contato que se tinha com o outro era na esfera da presença, né, do real, do plano do real. O máximo de idealização
simulada de um corpo ou de um comportamento vinha aí das mídias de comunicação de massa, como TVs, revista, Playboy e etc. Mas com a difusão, né, principalmente das redes sociais, essa virtualização foi tomando um corpo mais robusto. E aí quando eu falo principalmente os jovens, que já estão, que já começam a socialização a partir do virtual, praticamente 99% do que ele vê, dos estímulos que ele tem, estão virtualizados, estão idealizados, tanto corpos quanto comportamentos. E essa imagética criada pela virtualização dentro da subjetividade dos indivíduos, reforça ainda mais uma idealização do amor romântico, porque o meu desejo não está mais voltado para o real, para a pessoa real. O meu desejo agora ele é voltado para o corpo ideal, para o amor ideal, para o parceiro ou a parceira ideal. E tudo que extrapola isso, que está fora disso, não serve, é descartado. E praticamente tudo que é real vai desencaixar desses padrões. Então, praticamente todo aquele ou aquela que eu conhecer vai sempre estar aquém desses padrões imagéticos que eu estabeleci pela minha exposição à virtualização. Não é sempre a pessoa lá do aplicativo, de namoro, a pessoa lá da DM do Insta, quando você a encontra pessoalmente, ela vai estar aquém daquelas fotos, daquela imagem de vida, que é um recorte, vamos dizer, pincelado e lapidado para ser perfeitinho. Então, a conexão real, ela começa a estar num local de extrema superficialidade. E o foco dela passa a ser só uma satisfação mais fugaz. Então, a necessidade de contato, a necessidade de contato íntimo e de afeto, ela continua existindo. Então, mesmo o indivíduo virtualizado, ele vai continuar desejante, ele vai continuar querendo, ele vai continuar, de certa forma, no ímpeto da busca, porque faz parte da nossa natureza. Porém, isso vai passar a ter um certo limite, um limite que o indivíduo está cada vez menos propenso a atravessar. No momento em que eu já sano ali uma carência afetiva momentânea, ou que eu sano uma necessidade sexual momentânea, eu já resolvo a minha problemática e eu já não quero mais avançar para estabelecer uma conexão real. A comunicação é rasa e a vulnerabilidade ela é escondida, ela não é mostrada, e isso cria limites dentro de uma conexão real. Esses limites vão fazer com que o esforço para se conectar no plano do real seja desinvestido. Então, o esforço ele vai existir apenas até um ponto que ele sane ali um desejo fugaz, seja afetivo ou seja sexual. Mas no momento que esse desejo é sanado, o desinvestimento acontece, né? Vai haver um desinvestimento acelerado, e isso é expresso muito bem numa palavra moderna e muito conhecida, que é o ghosting. Então, você vai ali conversar com uma pessoa, vai ficar lisonjeado, vai ter o seu ego inflado por se sentir desejado ou por sentir uma reciprocidade, você pode ter algum tipo de contato afetivo e íntimo, mas no momento que isso começa a ultrapassar certos limites, eh, o o indivíduo começa a voltar a desinvestir e já, buscar outra coisa, porque o real, ele não pode mais ser sustentado dentro da imagética, de uma imagética que está poluída pelo idealizado e pelo perfeito. Não poderíamos aqui deixar de citar, dentro das causas para os relacionamentos estarem desmoronando, a guerra entre os sexos, o embate entre gêneros. Falando do embate entre gêneros, o que é importante frisar para a nossa análise aqui do celibato enquanto um fenômeno moderno é o seguinte: qual é o discurso hoje, vamos dizer, comum
não se pode dizer de todos, qual seria o discurso de massa que é replicado e que é repetido tanto pelos grupos de mulheres e quanto pelos grupos de homens. Eu coloquei um tipo de discurso aqui resumido. A nível de exemplo, para nossa análise do celibato enquanto fenômeno, tá? As mulheres dizem que não querem a sobrecarga das tarefas domésticas, de ser ali diarista, cuidadora, babá, cozinheira, né, estar bonita e arrumada e ainda trabalhar fora. Isso representa uma sobrecarga, são 2 papéis sobrepostos e, por padrão, as mulheres não querem mais essa sobrecarga. Em contrapartida, os homens dizem que não querem ser, né, provedores, caixas eletrônicos ambulantes e bancar ali, sustentar outro ser humano que é adulto, que é autônomo e ainda, ainda por cima disso, ter ali que estar cedendo e perdendo a sua liberdade de certa forma. Isso é um recorte de discursos comuns da massa média de pessoas, né, homens e mulheres brasileiros, para ilustrar aqui e a gente entender que existe um ponto de confluência entre esses 2 discursos. Eles têm uma similaridade, e é o ponto mais importante que eu quero chegar aqui com você. Antes da gente chegar nesse ponto de similaridade entre esses 2 discursos, é interessante notar que esse discurso aqui, ele ignora totalmente, por exemplo, que existem homens que estão completamente dispostos a uma divisão de tarefas, por exemplo, e a divisão das responsabilidades parentais. Então, esse discurso, ele exclui, né, uma categoria de pessoas dentro do gênero masculino que não teriam nenhum problema em, por exemplo, serem ativos dentro de um papel paternal ou serem ativos ali dentro das necessidades domésticas de uma casa. E, paralelamente, o discurso dos homens também desconsidera que existem um grupo de mulheres dispostas a ter uma família e se dedicar aos cuidados necessários para uma família e, simultaneamente, ter a sua autonomia financeira, ter a sua profissão. O que a gente pode notar, a confluência entre ambos é uma só. Em ambos os discursos existe um desejo do bônus de se relacionar, mas existe a recusa do ônus de se relacionar. Esses discursos, por padrão, não são de pessoas que estão, vamos dizer, satisfeitas com o seu estado de celibato ou de solteirice. É um discurso de pessoas que querem o relacionar, mas que, apesar disso, não estão dispostas a um certo ônus dentro do relacionar, que está intrínseco ao relacionar, pelo menos dentro desses padrões tradicionais, que ao homem seria, né, prover e proteger e sustentar, e a mulher cuidar, servir ali dentro do doméstico, né, isso dentro de papéis tradicionais, tá. Que fique aqui claro que eu não estou limitando as relações a esse padrão tradicional, mas esse padrão tradicional é o que está no imaginário da massa, né, em geral, do dos brasileiros. Então, é preciso que nós consideremos que esse é o padrão, esse é o imaginário, esse é o ideal do amor romântico, dos relacionamentos, pelo menos aí dentro do padrão heterossexual e tradicional. Qual é a fricção que existe aqui? E essa fricção precisa ficar esclarecida. Existe, tanto para mulheres quanto para homens, expectativas desses papéis tradicionais. Então existe uma expectativa do que a mulher deve fazer, qual é o papel dela, quais as demandas dela dentro de uma relação, e existe uma expectativa do que os homens devem fazer, qual é o papel dele, qual é a demanda dele dentro de uma relação no modelo tradicional. Essas expectativas, elas são consequências de um padrão imagético tradicional das relações. Só que essas expectativas e esses padrões, eles
eles conflitam e eles estão em direta fricção com as subjetividades criadas pelo nosso mundo atual. Então, hoje existem novas subjetividades criadas por novas formas de se relacionar, novas formas de se relacionar com o mundo, principalmente através da virtualidade, que não encaixam mais com esses padrões. A dinâmica do mundo moderno, de como vive um homem moderno, de como vive uma mulher moderna, não comporta mais esse padrão tradicional, essa expectativa tradicional de papéis. E eu queria trazer aqui um comentário da professora e filósofa Marilena Chauí, autora do livro muito conhecido e fantástico, Convite à Filosofia. A professora filósofa Marilena Chauí nos diz que existe uma nova subjetividade eu-centrada. Essa nova subjetividade eu-centrada, ela passa a existir, né, a partir justamente da virtualização ali das relações humanas, né, do papel do virtual dentro das relações humanas. Ela é uma subjetividade que está centrada no eu e que não toca, não considera o outro em sua totalidade ou pelo menos em sua realidade, eu até poderia dizer, que concebe o outro através de uma imagem muito embaçada e muito idealizada, então o real nunca vai atender, nunca vai estar próximo. Para esse tipo de subjetividade, o meu desejo, as minhas necessidades serem atendidas é o que está em jogo, né. Não está em jogo aí o processo de se relacionar, que é um dar e receber e que envolveria uma reciprocidade, né. Dentro da nova subjetividade, que é eu-centrada, o outro, ele passa a servir apenas como um objeto de satisfação do desejo do eu. E é por isso que, como eu mencionei lá, o desinvestimento é acelerado. No momento que eu consigo aquela conquista, no momento em que eu consigo aquele afeto, em que eu consigo aquele sexo, eu já, eu paro aí. Não há necessidade de avançar, eu já satisfiz o meu desejo. E quando o outro começa a se tornar mais real em suas falhas e em seu desencaixe do padrão perfeito idealizado, ele já não serve mais. Ele já não serve mais para estar comigo, ele já não presta, ele já não atende. Então, né, um discurso muito comum hoje, que as mulheres não prestam e os homens não prestam, por exemplo. E é muito interessante que esse discurso venha de ambos os lados. É muito curioso. E agora, o que nós, enquanto, né, sociedade jovens, fazemos com isso? A gente tem uma problemática em mãos, né? A gente tem as conexões líquidas, o amor e o afeto como um tanto quanto inalcançável através das conexões que são possíveis para nós, principalmente virtualizadas. Nós estamos fadados ao que vive a sociedade japonesa? Eu acredito que isso vai depender de como nós enxergamos esse celibato. E essa é a parte importante e é o que me fez fazer esse vídeo. O celibato enquanto escolha é diferente do celibato involuntário. É importante fazer essa distinção para que os conceitos aqui não se misturem. O celibato do qual esse vídeo trata é o celibato voluntário, é o celibato por escolha. Não é aquela situação das pessoas que buscam uma relação e não conseguem por fatores, né, aí aleatórios. É a situação das pessoas que poderiam estar numa relação se quisessem, mas optam por escolha e conscientemente a não se relacionar. E essa ação e essa escolha é uma reação à exaustão emocional que implicaria estar numa relação ou mesmo buscar uma relação dentro da
situação de fricção que hoje existe. Então, esta é uma situação pontual. Nós estamos num momento em que existe uma fricção, né? Existe uma fricção dos gêneros, por exemplo, dos sexos e não a fricção positiva. Existe uma fricção da imagética, né? Do imaginário, do ideal do que seria uma relação e da dinâmica de mundo que nós, enquanto indivíduos, homens e mulheres, vivemos hoje. E esse cenário de fricção, ele ele tem como consequência que se você, apesar deste cenário, você busca um relacionar tradicional, você vai estar o tempo todo se desgastando, né, porque vai ser sempre um remar contra a maré, digamos assim. E isso leva a uma exaustão emocional. Essa exaustão emocional, é e junto com todo o contexto, né, do cenário moderno e das subjetividades, faz com que vai valer muito mais a pena nós focarmos em outros tipos de realização, em outros tipos de satisfação do eu, que não sejam atravessados pelo relacionar, ou pelas relações afetivas, ou pelo sexo. Então, hoje o movimento do celibato voluntário, de quem não se relaciona por escolha, ele vai em direção a outras formas de realização. As pessoas que não se relacionam afetivamente, elas estão investindo tempo e energia em, por exemplo, processos de autoconhecimento, ou na sua carreira profissional, ou em um processo de conexão espiritual. E essa busca e esse investimento, quando ele deixa de ser nas relações afetivas, ele deixa de ser no outro, você para de ser, né, fazer parte daquele grupo que está procurando no outro um certo tipo de satisfação, ou está demandando do outro essa satisfação. Por exemplo: "Ah, eu quero me casar, mas não tem uma mulher assim, assim, assada", e "Ah, eu quero me casar, mas não tem um homem assim, assim, assado", né. Esse discurso, ele está demandando do outro uma satisfação. O outro tem que me satisfazer, ele tem que atender a minha expectativa, ele tem que atender a minha idealização, ele tem que atender o meu desejo, né. Eu ali me coloco como alguém que não, né, que não vai dar nenhuma reciprocidade, eu sou o recebedor. E quando o indivíduo sai desse foco e começa a não demandar mais do outro, mas a demandar de si, eu sou responsável pelo meu processo de autoconhecimento, eu vou pegar o meu tempo e minha energia e investir na minha carreira ou na minha espiritualidade, isso muda um pouco até mesmo o plano psíquico desse indivíduo, porque ele vai se libertar aqui de muita frustração, porque o outro, ele nunca será capaz de atender 100% a nossa idealização e a nossa expectativa. Então, quem está nessa busca, geralmente está experimentando diversas frustrações, recorrentemente. E quem abandona conscientemente essa busca, começa a ter mais contato consigo mesmo, com o seu próprio eu, e começa a ser capaz e aprimorar certas habilidades que fazem com que você se sinta bem num local de autossuficiência, em que você consiga se preencher, em que você consiga estar bem com você e dar para você mesmo aquilo que você necessita. Nesse ponto, acontece uma redefinição de propósitos. Você começa a perceber novos propósitos para sua vida, que talvez sejam muito mais pertinentes ou mais valiosos do que o propósito tradicional, por exemplo, apenas do, namorar, casar, ter filhos e fazer uma família. Não que esse propósito tenha menos valor. Mas, se ele é um propósito estabelecido pela sociedade, imputado em você, você nunca vai ficar plenamente satisfeito com ele. Ele vai ser um vetor de frustração eterna. Então, né, são aquelas pessoas que são casadas, mas que reclamam de estar casadas, né, reclamam da esposa, reclamam do esposo. E isso lembra um pouco a sociedade japonesa, que está ali.
dentro de uma relação simplesmente por uma demanda social e não por um desejo, individual genuíno. Se você decide pelo celibato de forma voluntária, e você consegue se preencher e se encontrar aqui dentro de um lugar de autossuficiência, você naturalmente vai fazer uma redefinição de propósitos e você vai conseguir identificar e se conectar realmente com o que você gosta, com o que você deseja, com o que você quer, e mais que isso, você começa a ser capaz de realizar isso, de produzir isso por você mesmo e não só expectar que alguém venha e realize para você, né, de expectar o salvador, né. "Ah, a mulher da minha vida vai me salvar da solidão, o homem da minha vida vai me salvar da minha solidão". E aí, isso vai te fazer desenvolver habilidades intrapessoais. E, naturalmente, o desenvolvimento das suas habilidades intrapessoais vai fazer com que você também se torne mais habilidoso interpessoalmente. Professora, o que que é habilidade intrapessoal e interpessoal? Volta lá no vídeo 30 habilidades que a escola não te ensina e você vai aprender, eu explico em detalhes para você. Mas habilidades intra e interpessoais são habilidades que falam de como você se relaciona com você mesmo, intrapessoais, e como você se relaciona com os outros. No momento em que você investe tempo da sua vida, investe sua energia mais em si mesmo, na sua realização, no seu autoconhecimento, contato com a espiritualidade, com a sua profissão, você vai estar necessariamente aprimorando suas habilidades nesse quesito. Essa escolha inconsciente, intencional pelo celibato e por essa mudança de orientação, de investimento pessoal, vai te trazer muitas benesses, né, como a clareza mental, o seu desenvolvimento pessoal, a sua produtividade, mais autoconsciência sobre quem você é, o que você quer, o que você gosta. E isso por si só seria um grande benefício do celibato, na minha visão, levando em consideração, junto tudo que eu já li, tudo que eu estudei, mas também a minha própria experiência pessoal. Estar no num local de celibato me fazia muito mais feliz, me trazia mais serenidade, me trazia mais uma plenitude pessoal. Mas eu pude experimentar e vivenciar até chegar nesse ponto. Agora, tudo isso significa o celibato enquanto fenômeno social, o que já aconteceu no Japão, os movimentos que vêm acontecendo nos Estados Unidos, a dinâmica de relações que está fragilizada, por exemplo, no Brasil, elas implicam em uma negação do amor? Esse é um comentário que eu vejo muito: "Ah, o amor esfriou", né, "o amor esfriou". Será que necessariamente é isso? Será que o conceito de amor no imagético também não está corrompido? O conceito de amor talvez esteja corrompido, o conceito de amor é baseado em papéis e em demandas que funcionavam para quem viveu há 50 anos atrás, mas papéis e demandas que já não funcionam para nós que estamos vivendo nesse momento, com novas dinâmicas sociais e novas dinâmicas do relacionar. Eu não acredito que esteja havendo uma negação do amor. Eu acredito na ruptura romantológica. Justamente essa ruptura romantológica que eu trouxe aqui, o que que é a ruptura romantológica? Eu fiz uma brincadeira com a ruptura epistemológica. É quando nós começamos a questionar as bases que a gente enxerga, né, e as idealizações e expectativas que nós temos sobre o que é se relacionar, sobre o que é estar numa relação, sobre o que é estar com uma mulher, com um homem. Então, essa ruptura, na minha visão, ela é necessária e ela é benéfica. É através dessa ruptura e é através do contato consigo mesmo e com a sua própria essência, a essência do indivíduo, que o celibato permite, que o celibato dá oportunidade, que nós vamos
nos enxergar de uma forma diferente, perceber que o modelo romântico tradicional ele não se sustenta, estarmos individualmente melhores, emocionalmente e psicologicamente falando, né, porque a gente vai ter elaborado e se conectado com uma nova forma de amor próprio que não é dependente do outro o tempo todo. Isso naturalmente pode nos presentear com uma nova percepção do que poderia ser o relacionar, com uma nova percepção do que poderiam ser as relações. E aqui eu trago uma contribuição de Foucault sobre o que é o celibato. E para Foucault, o celibato não é a negação da sexualidade ou o amor estritamente, mas uma forma de disciplinar o corpo e a mente. E é isso que nesse vídeo eu venho defender. Eu acredito, assim como Foucault, que o celibato cria o espaço para um desenvolvimento saudável da própria individualidade, da própria singularidade, e que naturalmente esse desenvolvimento saudável, que não mais é dependente do outro e que não mais demanda do outro, ele pode trazer e colocar o psiquismo do indivíduo moderno dentro de um local onde ele vai estar mais apto para se relacionar de novas formas, de diferentes formas. Quais, professora? Não sei, mas formas diferentes das formas atuais que estão colapsando ou que já colapsaram. Então, o futuro do afeto, o futuro dos relacionamentos e do legado humano, ele pode estar simplesmente depois de uma ruptura com esses papéis rígidos e tradicionais. Ele pode estar apenas além de uma ruptura dessas limitações impostas pelo que funcionava há anos atrás, mas pelo que agora já não funciona como outrora funcionava. Eu espero que esse vídeo tenha iluminado um pouco a respeito do fenômeno do celibato. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.